Olá, meus amigos! Estamos começando mais uma super live, mais um Sala de Visitas. E meu convidado dessa noite é o grande Seninha, é o comunicador da Melodia, né? Que dá um show de comunicação nas manhãs da Melodia, através do programa Tribo Melodia. Bom, a live está iniciando. Boa noite para você que está vendo essa live, para você que está no canal Thiago Comunicador, vendo também a transmissão que está gravada aí. Tudo no esquema para você. Bom, gente, vamos iniciar a nossa grandiosa live da noite, né? E é claro, vamos aí também colocar foto do convidado. Bom, meu convidado é o Seninha, né? O super comunicador da Rádio Melodia. A música vai parar um minutinho? É a pergunta que eu faço também. Você já se inscreveu no canal Thiago Comunicador? Olha, se inscreva, porque a cada dia tem um conteúdo bacana e novidades também no Thiago Comunicador no YouTube. Bom, parei até a música aqui, gente, para poder falar do nosso convidado, aquele que dá um show de comunicação das manhãs da Rádio Melodia e nas tardes de sábado através da Tribo Melodia. É o grande Seninha, né? Bom, por enquanto que ele não chega ainda, eu quero saber de vocês que estão aí, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok para vocês. Bom, deixa eu ver se o Seninha chegou. Eu mandei aqui para ele o aviãozinho, né? Vamos lá. Vamos nessa que é o ao vivo, né? Por enquanto que o Seninha não entra, aí vocês participa também, interagindo, mandando perguntas. Esta live, é claro, vai ficar salva também, né? Muita gente pergunta. Claro que um conteúdo rico desse ficará salvo. E por enquanto que o convidado não chega, né? Eu quero aqui agradecer a cada um que sempre está acompanhando o canal Thiago Comunicador no YouTube. Estamos aí crescendo, levando entretenimento também e trazendo ótimas entrevistas, né? E o meu convidado da noite é o Seninha, né, da Melodia. Bom, muita gente está aí chegando aos pouquinhos, né? São agora 8 horas e 2 minutos e a gente está aí começando mais uma grande live. E você que gosta de rádio, você que é apaixonado por esse veículo de comunicação, participe com a gente também, que com certeza com o grande Seninha iremos ouvir ótimas histórias. Ó, o meu convidado já chegou já, vamos lá. Deixa eu convidá-lo. Deixa eu botar o fone aqui e vamos nessa. Opa! Fala aí, meu fechamento! Bem, primeiramente eu gosto de fazer a pergunta aqui, Seninha. Se o É, som tá bom para você, se a imagem tá boa, consegue ouvir? tô te ouvindo perfeitamente. Deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo aí perfeitamente? Vamos lá. Consigo te ouvir aqui. Tá. Olha, é uma alegria em tê-lo aqui nessa noite e obrigado por aceitar o convite. Pô, eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui nessa sala de visita com você para a gente bater um papo, né? Falar sobre rádio, esse veículo de comunicação encantador que é o rádio. Bom, você é um cara que é safra no que faz, né? A gente tem prazer de te ouvir, né? A sua alegria, o carisma. Mas a gente já vê o Seninha ali em cena, mas não deduz o quanto que ralou para chegar lá, né? A pergunta que eu faço: trabalhar no rádio sempre foi um objetivo de vida? Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, a gente tenta ser criativo, né? A gente tenta fazer o melhor, como eu sempre falo no ar, buscar sempre a excelência, né? Em tudo que você for fazer, seja a coisa mais simples, mas se você fizer com excelência, aquilo que parece ser simples acaba se tornando algo, digamos assim, miraculoso, algo diferenciado, porque você faz com excelência. Então, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa, quando você impõe a fazer com excelência, a coisa ganha um contorno diferenciado porque você se dedica àquilo com excelência. Fazer a sua pergunta aqui, falar exatamente sobre a sua pergunta, sobre a questão de fazer rádio. Se é fácil, foi isso mesmo a sua pergunta ou não? Sempre foi um
objetivo de Ah, vida? tá. Pois é, sempre foi objetivo de vida? Sinceramente, não. No meu início, eu nem pensava em fazer rádio, porque assim, no meu início eu só estudava, né? Eu ainda não trabalhava, só estudava. Aí eu lembro que eu cantava no Ministério de Louvor da minha igreja e no momento de pausa entre uma música e outra, a equipe estava discutindo ali qual era o louvor, qual era a música que ia cantar, a música mais adequada. E eu lembro que naquele momento o microfone estava ligado assim em cima da mesa e eu lembrava, né? Lembrei de umas falas de alguns locutores de rádio, programa de rádio que eu escutava. Eu peguei o microfone e comecei a falar como se eu estivesse no rádio, né? Eu sem ter experiência nenhuma de rádio, mas eu comecei a lembrar das frases e comecei a falar. Aí a galera parou naquela discussão e ficou pensando que algum rádio estava ligado, sabe? Aí eu falei, não, eu estou falando e tal. E a partir dali, o próprio pessoal do Ministério de Louvor começou a me influenciar. O coordenador do grupo também começou a me influenciar, tanto ele começou a me dar, digamos, incentivar para isso, que ele foi a primeira pessoa a encontrar um curso de locução para mim, né? Pastor Paulo Sales, hoje ele é pastor Paulo Sales, lá de Santa Cruz, da Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz. Ele foi o primeiro a procurar um curso para mim, achou o curso e trouxe para mim, ó, tá aqui, Flávio, tá aqui o curso para você fazer, se dedique a isso aí, que eu acho que vai dar pé para você, eu acho que você tem talento para isso, e vai. E aí eu fui. E aí, a partir do primeiro curso que eu fiz, eu vi que era isso que eu queria, e aí eu me dediquei, né, dedicação máxima, e aí eu fui indo, fazendo um curso atrás do outro, entrando uma rádio atrás da outra, e aqui eu estou aqui com você. Muito obrigado ao pastor que trouxe esse direcionamento aí. Sim, Homem abençoado. é um homem abençoado, pastor Paulo Sales. Na época ele era diácono, né? Na época ele era diácono, hoje ele é pastor, é até pastor de igreja até, né? Ele pastoreia uma igreja lá em Santa Cruz. Foi ele, o grande pastor Paulo Sales, foi ele que primeiro me incentivou, né, a entrar nesse meio. Olha, muito interessante, né? Quando chega uma pessoa aí vê, poxa, olha, Flávio, você tem um potencial bom, tem uma voz boa, pode fazer rádio que vai dar certo. Aí vai lá e isso abre a sua visão, né? E você segue aquele caminho e hoje está o resultado, né? Qual a importância de ter um incentivo das pessoas durante a sua trajetória? Olha só, o incentivo, ele é muito bom, né? Eu posso dizer que é 50%, e eu vou explicar por que é 50% tão somente. Os outros 50% é por sua conta. Mas deixa eu falar Verdade. aqui desses 50% de incentivo. O incentivo, ele é bom para despertar algo que tem dentro de você. Não basta ter uma boa voz, não basta. Tem que ter conteúdo. Uma vez uma pessoa me fez essa pergunta. Vem cá, para trabalhar em rádio eu preciso de quê? Eu falei, olha, só preciso. Essa pessoa me perguntou 3 dicas, né? Me coloca aí 3 dicas para ser um bom locutor, um bom comunicador. Eu falei, olha, tem tantas coisas, mas você está me pedindo só 3, então vamos nesses 3 pilares. Criatividade, carisma e conteúdo. Então, se você junta esses 3 pilares aqui, criatividade, carisma e conteúdo, meu irmão, para você não alcançar o sucesso é quase que impossível. Porque isso tudo que você precisa para você ter êxito na sua vida, né? Na sua vida profissional, vida pessoal, até no ministério também, né? Se você não tiver essas 3 coisas aqui, você não vai conseguir o sucesso. É impossível. Então, criatividade, carisma e conteúdo, meu irmão, é o suficiente. Então, alguém que vai te incentivar, alguém que consegue extrair isso em você, tem pessoas que são visionárias e conseguem olhar assim em você e ele já consegue perceber isso em você. Percebe, compreender e ver em você algo que nem mesmo você está vendo. Mas aqueles que conseguem trazer joias, aquelas pessoas que são visionárias por excelência, conseguem ver isso que ninguém consegue ver, sabe? Aqueles que têm esse dom de descobrir verdadeiras joias em pedras brutas, essa que é a verdade, descobrir joias em pedras brutas, isso não é para qualquer um. Esse é 50% da história.
Os outros 50% vai depender só de você, cara. Porque por mais que alguém possa te incentivar, por mais que alguém possa abrir as portas, se você não tiver a chamado tarimba para coisa, não adianta. Não basta, como eu disse, não basta ter bela voz, não basta ter isso, né? Também não basta uma boa influência, uma boa indicação, se você não se dedica, se você não tem o dom para a coisa, entendeu? Como eu disse, de repente você tem um dom, o dom está adormecido em você, né? E aí você precisa despertar esse dom e colocar para fora. Só que nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue. Eu já falei várias vezes isso. O rádio, antigamente, bastava você ter uma bela voz. Só que hoje não basta ter uma bela voz. É um conjunto, né? É um conjunto da obra. É a voz, é a criatividade, é o teu carisma, entendeu? Isso tudo combinado junto com informação, de como se sair das questões, isso tudo vai formando um comunicador. Muito bem. E já são já quantos anos de carreira? Estou 25 agora. Caramba, 25. Em 25. 25 eu acredito que muita coisa mudou do rádio, né? Porque hoje também, né, tá falando, a gente fala muito que a internet favoreceu o rádio. Qual o seu ponto de vista, né, dessa missão que a internet tem, né, de levar informação? Hoje em dia o rádio também, junto com televisão, tudo mudou, né? Ainda bem que a gente está no período, ainda bem que eu estou pegando esse período da internet. Você também Uhum. está pegando esse período da internet. Quem está nos acompanhando também está pegando esse período da internet. Mas eu não sei você, mas quando eu comecei no rádio, a gente nem sonhava em ter internet. A gente nem sabia da existência da internet, nem do nome, e muito menos celular. Eu lembro que o meu primeiro celular foi aquele Ericsson, tijolão assim, pesado. Pô, o meu primeiro celular, um tijolão, a primeira geração do Ericsson, um tijolaço. Então, assim, quando eu comecei no rádio, eu nem sonhava em ter internet. Quando eu comecei no rádio era o vinil, né? Que a gente chamava de biscoitão. Não sei se você lembra dessa época do biscoitão. Eu comecei no rádio, tinha a fita cassete, tinha a cartucheira, depois passamos para o CD, depois passamos para o MD, até chegar no computador. Eu lembro que quando eu tive contato a primeira vez com o computador, como eu já estava acostumado a ter aquela pilha de CDs, né? Por exemplo, eu fazia 4 horas, então eu chegava com bastante antecedência, separava as músicas e deixava a pilha, por exemplo, aqui, a pilha da primeira hora, a pilha da segunda hora, a pilha da terceira, a pilha da quarta, os CDs. Aí quando chegou o computador, que aquela pilha toda se tornou desnecessária de CDs, aí eu lembro que eu fui tocar a primeira música, deu o primeiro clique no mouse, aí a música lá começou a executar e eu disse, gente, que mágico! Só dá um clique, a música Basta um entra. Aí clique que tudo muda, né? Não precisa um fazer clique, aquele jogo assim de o fita para lá, jogo. para cá. Aí eu trocava assim, pum, entrava a trilha, porque antigamente, presta atenção, ô Thiago, antigamente você parecia um povo, né? Porque, presta atenção, você tinha assim, 3 aparelhos para CDs, você tinha outros 3 aparelhos para CDs, né? Porque você tinha que ficar aqui colocando aqui. Tinha uns MDs para você colocar aqui as trilhas e tinha mais outros MDs para você colocar aqui os breaks comerciais. Então, tu já tinha que deixar tudo engatilhado. Do break do primeiro comercial, break do segundo, uma trilha, outra trilha, Caramba. vinheta para tu colocar música. Então, tu parecia um povo, né? Então, quando chegou o computador, que jogou aquilo tudo por terra, em que você fazia tudo a um clique, como é hoje, né? Hoje você tem um clique, você senta ali, tem uma tela do computador ali, a mesa, acabou. Então, quer dizer, hoje tem papel, assim, tem papel? Tem, mas assim, porque quer, porque se você quiser eliminar aquilo tudo, deixar tudo na tela, tudo fica na tela. Então, eu peguei essa transformação toda, né? De um polo para o outro. Mas a gente acompanha muito através da melodia, né? E a gente vê que você já é do segmento gospel, né? É de origem cristã. Mas sempre foi nesse segmento de rádio? Olha só, eu, na verdade, já trabalhei em tudo quanto é segmento de rádio, né? Embora sendo cristão, né? Eu
Eu comecei, né, posso dizer assim, eu comecei na igreja com 13 anos, mas não foi sempre no meio de rádio gospel, né? Já passei por várias rádios seculares, rádio popular, que a gente chama rádio de pagode, já fiz também rádio católica, né? Quase que eu consigo fazer uma rádio gospel, até hoje eu não consegui fazer rádio gospel, mas eu já fiz vários segmentos do meio da rádio, eu já fiz vários, só falta eu fazer aí rádio rock, porque o resto eu fiz tudo. Muito bem. E nessa chegada da melodia, como aconteceu a oportunidade? Bom, aconteceu o seguinte, assim, eu trabalhava antes de trabalhar na Melodia, eu trabalhei durante 10 anos lá na Rádio Relógio, né? E quando eu cheguei na Relógio, lá tinha um coordenador, que é o Renato Bruno, que hoje está na Melodia. Ele era locutor da Beat, da Rádio Beat, Rádio 98, né? Que agora voltou a ser 98, né? Rádio Globo, né? Rádio Globo agora. Porque a Rádio Globo agora é a antiga Rádio Beat, que é a antiga 98 FM. Sim. Pois é. Nessa época, o Renato Bruno, ele era locutor da Beat e coordenador da Rádio Relógio, quando eu cheguei na Relógio. E aí tivemos o nosso contato ali, ele como o meu coordenador, trabalhamos juntos durante 3 anos. Depois de 3 anos, ele saiu da Relógio e também saiu da Beat e ele foi trabalhar na Melodia. E ficou ali a nossa amizade, a nossa convivência profissional e tal. Foi mais profissional do que amizade propriamente dita, até porque eu quase não via o Renato por conta do meu horário, que o Renato ia durante o dia na rádio e eu trabalhava à noite na Relógio. Então, o nosso contato era pouco, né? Enfim, então ficou mais a questão profissional mesmo do que, como repito, do que a questão de amizade pessoal. E depois que ele saiu da Relógio, a gente não se falou durante 8 anos. 8 anos que a gente nem trocava mensagens, porque a gente não tinha afinidade daquela amizade, né? A gente tinha simplesmente um contato profissional. Aí o que acontece? Ficamos 8 anos sem nos falarmos, sem ele mandar mensagem, sem eu mandar mensagem para ele, vida que segue. Passou 10 anos eu trabalhando na Relógio, um belo dia, à tarde, estava na Relógio, à tarde já tinha mudado de horário. Chega a mensagem do Renato. Oi, Seninha, tudo bem? Aqui é o Renato, quanto tempo, hein? Aí eu respondi a ele. Fala aí, Renato, tudo bem, beleza? Quanto tempo? Aí ele precisa falar com você. Aí eu falei, se quiser ligar, pode ligar. Aí ele me ligou e falou assim, Seninha, olha só, tem um locutor aqui que vai fazer férias, é apenas 14 dias, tá? Mas não tem ninguém para substituí-lo. A gente está com menos um na casa e tal. Você sabe o que aconteceu com o Gustavo, e aí vai faltar uma voz. E é 14 dias. Te interessa fazer esses 14 dias? Falei, claro que sim, ó. Por que não? Vamos embora. Aí, isso foi um dia de quarta-feira. Aí ele disse, só que tem um porém. Você vai ter que estrear já na sexta-feira. Eu falei, caramba, 2 dias. Ele, bom, é pegar ou largar. Eu falei, então vamos embora, tô dentro. E aí eu tive 2 dias para pegar toda a plástica da rádio, né? Para eu entrar no ar. Para quem está acompanhando agora, para quem não sabe o que significa plástica no meio do rádio, é toda a combinação de vinhetas e trilhas. Então, todas as trilhas da rádio, todas as vinhetas da rádio, todo esse conjunto de trilhas e vinhetas, isso tudo junto a gente chama de plástica, ou seja, aquilo que identifica a rádio. Basta você escutar a trilha, você sabe, ó, essa trilha era da tal rádio, essa vinheta aqui, ó, só o O início da perfil vinheta da você já lembra, ó. rádio. Hã? O perfil, a identidade, né? Isso, a identidade da rádio. A vinheta nem precisa tocar toda, basta ela começar e tu, opa, isso aqui é de rádio e tal. Então, isso que identifica a rádio, esse perfil, a gente chama de plástica. Aí ele diz, bom, você tem 2 dias apenas para pegar a plástica da rádio. Falei, beleza, tudo bem, vamos embora. E aí, fiquei 2 dias lá com o Oliveira para pegar esse esquema. E aí entrei, fiz 14 dias, isso no ano de 2018, outubro de 2018. Aí eu fiz 14 dias. Fiz 14 dias, pronto, acabou, fui para casa, vida que segue. Quando foi em janeiro de 2019, eu fiz mais 12 dias, aí já foi de licença médica do Renato Bruno, que ele passou por um procedimento cirúrgico na coluna. E aí eu fiz esses 12 dias, mas não o horário do Renato, mas eu entrei, né, para cobrir o horário dele, mas por conta da estreia do pastor César de Andrade, na época que ele foi estrear o programa Manhã Melodia, aí eu fui para a estreia para ajudar ele ali na questão
da operação do programa. Beleza. Aí eu fiz esses 12 dias, passou o ano todo de 2019, quando foi em novembro de 2020, aí o Marcelo Silva, né, um dos donos da Melodia, junto com o Fábio Silva, junto com o Theo e junto com o Thiago, o Marcelo teve a ideia de colocar programação ao vivo na Melodia. E aí ele pensou na minha pessoa, falou para o Renato para me chamar. E lá estou desde 1º de janeiro de 2020. Caramba. E também tem uma fase sua que foi um grande desafio fazer as madrugadas, né? Conta aí pra gente aí a experiência. O que que você também pôde aprender com esse horário, né? Porque é muito difícil, né? Digamos assim, motivar, levar alegria no horário que, digamos assim, a pessoa está acordando, né? E tem a fase da questão da pandemia também, né? Foi esse Sim, período sim. aí, foi? Porque assim, na verdade, eu cheguei no meio da pandemia, né? Eu cheguei na Melodia no meio da pandemia, naquele momento que todo mundo podia sair de casa, né? Aquele momento que muita gente estava perdendo o emprego, muita gente perdendo parente, muita gente depressiva, muita gente preocupada sem saber o que iria fazer no dia O seguinte, que vai porque acontecer, né? o que vai acontecer? Será que vai ficar essa pandemia ad eterno? Será que eu vou morrer também? Será que qual o próximo parente que eu vou perder? Gente que me ouvia, que tinha parentes, não só um, mas parentes internados nos hospitais me acompanhando, muitos profissionais da área de saúde me acompanhando também, gente que estava lá na frente de batalha, trabalhando várias horas a fio e me acompanhando, pacientes que mandavam mensagem para lá, estava lá, mas estava me ouvindo também. Então, quer dizer, eu cheguei nesse momento conturbado da Melodia, em que eu tinha que fazer algo, não bastava simplesmente tocar música, levar aquela palavra calma e tal, mas fazer algo diferente, entende? Ao longo de todo o horário. Não bastava eu separar um período para trazer uma mensagem. Não bastava eu separar um período de 5 horas, né? Que eu entrava no ar meia-noite até as 5 da manhã. Então não bastava dessas 5 horas separar apenas uma horinha para falar uma palavra ali, para trazer um alento. Mas era necessário, pelo menos eu me pus nessa responsabilidade e eu coloquei isso na minha cabeça, que ao longo dessas 5 horas tinha que ser 5 horas de algo positivo, de ânimo, de Para alegria, cima. principalmente para cima, principalmente para a galera que estava de plantão, né? Porque quem trabalha na madrugada sabe o quanto é ruim você enfrentar uma madrugada completa. Então, quer dizer, era uma forma de distrair quem estava no plantão, a mesma forma de distrair também quem estava triste, depressivo, cabisbaixo. Então, eu orava, sim, 3 horas, quem me acompanhava sabe que 3 horas eu parava, levava aquela palavra e 3 horas eu orava com a galera. Mas só que eu falei, não, ao longo de todo o programa eu tenho que levar essa positividade. Eu tenho que levar essa questão de ânimo, de alegria, o horário inteiro. Tem que ser assim, entende? Com muito pique, com energia para levar isso para a pessoa. Então não basta um período, tem que ser o período inteiro. Eu acredito que foi até uma ousadia da sua parte, né? Porque, assim, por exemplo, a gente está acostumado que a madrugada é mais tranquila, né? Enfim, houve um programa tal, e o comunicador às vezes é meio que lá para baixo tal. Aí chega, ouve o CNI, é algo totalmente diferente, né? É ser ousado, né? Quebrar o tabu, podemos dizer assim, né? Poder ir muito É, mais além do que a gente pensa. sim, porque presta atenção, são dois tabus em um só. Porque assim, não é fácil, assim, o meio cristão, eu falo porque sou desse meio, tá? Então eu posso falar aqui de cadeira, eu posso falar, como que eu vou dizer? Eu tenho o direito de falar porque eu sou cristão, eu sou evangélico, né? Sou da Assembleia de Deus, então eu posso falar isso. Primeiro tabu que o crente sempre teve com o humor. A questão do humor sempre foi uma barreira no meio gospel. Eu não sei porquê, mas sempre teve essa barreira do humor no meio cristão. E aí você trazer essa questão do humor para a rádio gospel e para complicar ainda mais de madrugada, porque já está no espectro, do imaginário popular, que rádio gospel de madrugada
tem que ser aquela coisa calma, aquela coisa tranquila, tem que ser aquela mensagem. Já está no imaginário. Então, você romper com esse imaginário não é fácil. Você tem duas opções. Ou você pode se dar muito bem e ir para as cabeças, ou você pode se dar muito mal. Ou você pode ter a sua ideia aceita e ter algo como inovador, ou você pode ser rejeitado completamente e receber, né, só bomba, ser bombardeado. Você tem essas duas opções. Então eu optei por seguir, né, eu optei por seguir esse risco. Ou ser, digamos, aprovado e ser beneficiado, ou eu ser rejeitado completamente, né, e ser demitido. Eu falei, não, vou correr o risco, não quero nem saber. Vou correr o risco. Eu olhei o cenário da realidade, como eu disse para você, da pandemia, olhei a realidade, vi a coisa, aí eu falei, não, eu vou tomar esse caminho aqui, eu vou tomar essa direção. É um risco? É um risco, mas eu vou tomar essa direção. E aí tomei essa opção de tomar essa direção, de levar para o lado do humor, da alegria, ao mesmo tempo levando a palavra positiva. Então, eu optei por esse meio. Não é fácil fazer a madrugada, claro que não é a primeira rádio da minha vida também que eu faço madrugada. Já fiz madrugada em outras rádios também, né? Por exemplo, eu fiz madrugada na rádio Haroldo de Andrade, quando o senhor Haroldo de Andrade estava na Rádio Globo. Ele saiu da Rádio Globo, montou a rádio dele. E aí ele botou o nome da rádio de Rádio Haroldo de Andrade. E lá eu trabalhei de madrugada também. Lá era até um pouco maior o tempo, porque ela pegava de meia-noite às 5. Então eu trabalhava 6 horas lá. Era madrugada. Nossa. 6 horas. Também eu fiz madrugada na Rádio Costa Verde. Não sei aqui quem está acompanhando essa live, quem tem o conhecimento da Rádio Costa Verde, que é uma rádio popular, né? É uma rádio estilo FM o Dia. É rádio secular, né? Toca pagode e tal. Na época ela não tocava só pagode, né? Tocava outras músicas também, mas o perfil dela era igualzinho o perfil da FM o Dia. E lá também eu fiz madrugada, né? Lá eu fazia de 2 às 6. Olha aí, não pegava na meia-noite, pegava 2 da madrugada. Nossa. De 2 às 6. Pois é. Então, quer dizer, Maratona, hein? eu já estou acostumado a trabalhar na madrugada nas rádios, né? Eu já estou acostumado. Então, quando cheguei na Costa Verde, eu já estava acostumado a trabalhar nas madrugadas. Então, o fator trabalhar na madrugada, para mim, não é novidade. O que era novidade é eu trazer algo novo para um público, para um perfil, né? Para um nicho, que eu sabia que essa ideia era desafiadora, era inovadora, né? Trazer ânimo, fazer aquela coisa de humor para cima e tal, na madrugada para a rádio gospel, era complicado. Mas eu optei por seguir esse desafio e, graças a Deus, deu certo, né? E está surtindo um efeito muito grande, né? Porque é incrível ver também a popularidade que você transmite através dos seus programas. Eu queria saber dos feedbacks, né? Através dessa mudança radical. E quais foram as mensagens? Porque quem trabalha com comunicação depende muito, né? De ouvir o feedback, né? Sim, é assim, tanto rádio como TV, né? Quem trabalha com Ibope, porque lá nós trabalhamos com Ibope, né? Nós trabalhamos olhando para os números do Ibope. E qualquer coisa que você faça, qualquer coisa inovadora que você faça, qualquer coisa que você, por mais que você ache que é bacana, que é legal, tem que trazer números positivos para o Ibope. Não adianta nada. Eu posso fazer toda a pirotecnia. Se toda aquela minha pirotecnia não trouxer números positivos para o Ibope, não resolve de nada, né? Então, quer dizer, a gente, tanto rádio como eu disse, tanto rádio como TV, você vive olhando para o Ibope. Então, é o Ibope que vai dizer para você o teu fator norteador. Por mais que você receba palavras positivas. Mas todas aquelas palavras positivas têm que ser confirmadas nos números do Ibope. Porque não adianta eu, por um lado, receber palavras e mensagens positivas se os números do Ibope, do outro lado, está dizendo outra coisa. Então, uma coisa tem que estar atrelada à outra. As duas coisas têm que andar em sintonia. E é claro que, ao longo desse período, recebeu muita palavra positiva, é óbvio que sim, mas também recebi muita palavra negativa também, pessoas que desaprovaram e tal. E isso é natural, você tem que entender que quando você trabalha com público, você não vai agradar a totalidade.
você pode agradar a maioria, mas ser a maioria Verdade. é uma coisa, ser a totalidade é outra coisa. Totalidade, sinceramente, ninguém consegue. Tem essa frase que é emblemática, que é popular e todo mundo sabe, e na verdade é até uma frase muito clichê, quer dizer que nem Jesus agradou a todos. E é verdade, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele não foi 100% na sua audiência, olha que Jesus deu audiência pra caramba, né? Essa que é a verdade. Jesus deu muita audiência, mas só que não foi a totalidade da audiência que o aprovou. Teve muita gente que desaprovou Jesus. Então, se Jesus, o Filho de Deus, ele teve aprovação e desaprovação por parte de alguns, você acha que eu também não vou ter? Você acha que eu vou arvorar, querer agradar 100% da totalidade da população? Eu não vou. Mas eu tenho que me empenhar ao máximo para que eu possa agregar o máximo de pessoas com ideias e opiniões positivas. Esse é o meu papel. Um papel muito bem executado, né? Porque eu acredito que isso surte efeito, porque pode ter plataforma que for, né? O Spotify, a pessoa pode ouvir música por lá, pode botar o YouTube, mas ela quer se sentir acolhido, né? Ela quer Sim, participar. Então, isso quebra até essa barreira no sentido também de conquistar audiência, né? Porque hoje a sim. audiência também é muito segmentada, né? Muita gente gosta de É, ouvir e música no Spotify, aquela coisa toda, né? Mas o rádio está aí, né? tem assim, a audiência ela está muito pulverizada, né? Ela está muito dividida. Antigamente você só tinha dois canais de atrair pessoas, né? O ouvinte, ele só tinha duas opções. Ou ele era ouvinte por conta do rádio, ou ele se tornava um telespectador por conta da TV. Verdade. Entrou a internet no meio, e aí a internet, ela trouxe consigo muitas possibilidades e oportunidades de criar outros meios, né? Entre esses meios, você tem o próprio o canal, né? Que é o próprio ouvinte, ele pode ter o seu canal no YouTube, ou então tem o podcast, como você acabou de falar, tem o Spotify. Então você tem uma infinidade de opções ali através da internet. Com isso, querendo ou não, o rádio perdeu um pouco por conta desse leque, né, de opções. Mas não foi só o rádio, a TV também perdeu, né? A internet trouxe perda, não só para o rádio, mas também teve para a TV também. Então o que acontece? É um desafio para o rádio ele continuar, se manter inabalável, né? É um desafio para o rádio se reinventar. Uma vez eu conversei com o Luiz Nascimento, né? É um dos caras assim, pelo qual eu tenho um apreço muito grande, é um excelente profissional, é um dos caras das vozes mais lindas no meio do rádio, que eu tive o privilégio de conhecer, tive o privilégio de trabalhar com ele, né? E tive a oportunidade também, o privilégio de bater um papo com ele sobre essa questão do rádio, né? O Luiz Nascimento hoje, ele é voz padrão da Rádio Relógio, mas também ele trabalha em outras rádios por aí. Ele é Se eu voz não me padrão engano, ele também. fez o Globo no ar também, Isso, né? isso também Voz fez o Globo no maravilhosa. ar. O Globo no ar. Poxa. Na verdade, o Luiz Nascimento fez o Globo no ar na Rádio Globo durante muitos e muitos anos. Quando eu nem pensava em trabalhar no rádio, o cara já era sucesso lá na Rádio Globo, no Globo no ar. Aí eu tive uma oportunidade de bater um papo com ele. Ele falou assim para mim: desde quando eu comecei no rádio, dizem que o rádio vai acabar. E de lá para cá eu tenho dito até aqui: o rádio não vai acabar, o rádio se reinventa. E é verdade, é o que eu estou vendo a cada dia, essa ideia do Luiz Nascimento. O rádio ele não vai acabar, irmão. O rádio ele se reinventa. Aonde você tiver uma ideia, uma invenção, o rádio está entrando. Não adianta. Você pode fazer o que for, o rádio vai lá e entra. O rádio entrou na internet, o rádio entrou na TV, o rádio entrou no nosso celular, o rádio entrou dentro do carro, o rádio está em tudo quanto é lugar. Então o rádio ele é um verdadeiro camaleão da comunicação. Ele se adapta às circunstâncias, assim como o ser humano ele é um ser adaptável, o rádio também é um ser adaptável, ele se adapta. Então, o rádio vai acabar, não acaba, ele se adapta. E o incrível também, né? Você fala dessa questão de se adaptar. É quando a gente ouve o rádio, aí o comunicador fala: olha só, aqui o ouvinte está nos ouvindo diretamente de Portugal. E isso é curioso, né? A força que chegou também no rádio, né? Através da internet. Não é somente o Brasil, é o Brasil todo e o mundo agora, né? Sim, é como eu disse assim, pelo fato do rádio ele se adaptar,
O rádio, ele aproveitou, na verdade, a questão da internet, está surfando na onda da internet. Expandiu, né? Expandiu. Como a internet ela apareceu para ser a grande dominadora, porque a verdade é essa, a internet, ela é a grande dominadora das coisas. Tá aí a política, né? Eu sei que esse não era assunto que a gente ia abordar, mas querendo ou não, cai por esse assunto. Eu sei que tá aí a política, né? Com seus políticos, com as suas ideias políticas, querendo cercear, né, o poder da internet, o poder das mídias sociais. Eu sei que, né, os políticos estão doidos para cercear o direito de fala, o direito de manifestação das redes sociais, porque a verdade é que os políticos estão com medo da rede social, os políticos estão com medo da internet. Por quê? Porque a internet é a melhor forma de acabar com a mentira, com a narrativa mentirosa. Então a internet, ela é a melhor forma. Por exemplo, o político antigamente falava qualquer coisa. O partido político lá falava qualquer coisa. O governo falava qualquer coisa, todo mundo tinha que aceitar, tinha que engolir. Não tinha Quem ia como contestar, contestar. né? Não tinha como contestar. E qual era o único meio de saber? Através da mídia. E aí o governo fazia, né? Os políticos faziam durante muito tempo, os partidos pegar um pedaço da verba, paga para o meio de comunicação e a comunicação falava o que queria. E a gente entubava aquilo tudo. Agora a internet não, filho. O político diz uma coisa, o partido diz uma coisa, o governo diz uma coisa, a mídia diz uma coisa, aí você corre para a internet e vai conferir. Ih, peraí, bicho. Não é isso que o partido está dizendo, não é isso que o político está dizendo, não é isso que o governo está dizendo, não é isso que a mídia está dizendo. Eu estou vendo isso aqui. Então eles estão doidos para cercear. Aí vem com essa mentirada. Dizer, não, está trazendo fake news. É mentira. Os caras simplesmente é o seguinte, eles viram que agora tem uma coisa que bate de frente com eles, que bate de frente com a mentirada deles, que bate de frente com a politicagem deles, né? Com a falta de caráter deles, que é a internet. É simplesmente isso. O cara disse uma coisa, tu vai ali instantaneamente conferir o que ele disse e ver que o cara está dizendo, é a mentira do caramba. Aí tu, opa, peraí, não é isso aí. Então, é exatamente isso. Aí veio a internet, o rádio simplesmente está pegando carona nesse veículo, né? Digamos, essa avenida, é uma grande avenida, a internet, o rádio está surfando nessa onda aí. Olha, uma vez me perguntaram assim, Thiago, como é que... Me perguntaram uma vez, chega assim uma mensagem no WhatsApp, eu preciso criar um bordão, como é que faz? Eu falei, olha, é difícil você me perguntar isso, porque o bordão surge de uma forma espontânea, né? E você Sim. tem vários bordões. Um popular que muita gente adora, fecha comigo que eu fecho contigo. Isso surgiu de uma forma o quê? De repente você falou, pô, isso aqui é um bordão já? Aí colou e vai que vai. Na verdade, eu estou querendo vários bordões, né, ao longo do tempo, né? É uma máquina. O que eu sempre falo lá, quem dormiu, dormiu, quem não dormiu, não dorme mais. Outro que eu falei agora, o último que eu criei foi, essa também foi espontânea, é do pão, né? Eu toco a buzininha, do lado lá, O que acontece? E a buzina ó, tocando, muito bom. E a buzininha? Essa do Fecha Comigo que eu fecho contigo, ela surgiu espontaneamente, não foi nem ideia minha, foi ideia de um ouvinte que falou, né? Na verdade, foram os ouvintes que começaram a falar, e aí eu simplesmente peguei ideias que eles estavam passando para mim, eles estavam sinalizando para mim essa frase, sabe? Aí eu comecei a repetir porque eles estavam falando. Começou assim, eu lembro a hora exata quando isso começou. Eu lembro que eu fui fazer a abertura da última hora, né? Que lá na Melodia eu fazia de meia-noite às 5. Eu lembro que eu fui fazer a abertura da última hora e eu sempre botei isso na minha cabeça. Toda hora que eu for abrir tem que ser para cima, como se fosse a primeira hora. Tem que ser assim, na pressão, a primeira... Tem todas as horas que eu fosse abrir, tinha que ser para cima. Aí quando foi 4 horas da madrugada, última hora, eu fiz a abertura da hora para cima, empolgado. Naquela hora eu falei assim, fecha comigo, eu tô aqui na madrugada e tal, com você, animando você na melodia, na madrugada com Deus e tal, fecha comigo. Aí alguém mandou um áudio dizendo o seguinte, que eu fecho contigo, Seninha, eu fecho contigo, Seninha.
E aí os outros ouvintes começaram a mandar, Seninha, eu fecho contigo, Seninha, eu fecho contigo. Aí eu falei, opa, peraí, Olha boa a força essa do bolão. frase, hein? Aí eu fui e mandei, fecha comigo. Aí os ouvintes começaram a responder, que eu fecho contigo. Aí eu falei, pô, beleza, é essa frase aqui. Aí eu peguei a frase, fecha comigo que eu fecho contigo. Pronto, e ficou. Então a ideia não partiu de mim, partiu dos próprios ouvintes. Eu simplesmente captei no ar, eu falei, opa, é aqui. Peguei e fui. E incrível também, né, a interatividade de hoje com o WhatsApp, né? Porque a quantidade que eu deduzo que deve chegar de mensagem para Você não tem vocês é uma loucura também, né? ideia. E é por segundo, né? O negócio não é nem por minuto, é por Você segundo. não tem ideia, você não tem ideia. Aquilo é uma loucura. Eu já até postei no meu Instagram aqui, eu postei uma vez nos stories mostrando, falei, galera, ó, pra você ter ideia, o tanto de áudio que tem aqui e chega tudo quanto é lugar, de toda parte do Brasil, chega áudio, cara. É impressionante, é um áudio atrás do outro, assim, ó, Aí eu falei, olha aqui, aí eu comecei a mostrar, eu falei, galera, eu vou mostrar o tanto de áudio só de 1 hora. Né? Aí eu falei, lembrando que eu apresento 3 horas foi no sábado, né? Do Trio Melodia. Lembrando que são 3 horas de programa, de 3 às 6. Então, só para você ter ideia de 1 hora. Aí comecei a mostrar a lista de áudios que tinha. É muito áudio. Aí, às vezes, tem gente que manda áudio para lá. Pô, seria, tu não me escuta, tal, eu já mandei não sei quantas vezes, quantos áudios que eu tô mandando. Não é porque a gente não queira colocar no ar. Às vezes, eu até escuto, mas não dá tempo de jogar no ar. Porque eu não posso jogar no ar, não dá tempo de jogar no ar todos os áudios que eu escuto. Eu não consigo. Eu escuto muitos áudios, mas nem todos que eu ouço eu tenho a condição e o tempo de jogar no ar, né? Então eu vou selecionando alguns ali pela ordem. Eu procuro ir pela ordem, né? Que eu tô ouvindo ali, eu procuro ir jogar. Mas nem sempre eu consigo jogar todos. E Bom, às vezes tem é, outros até que pode falar. são bons, legais, que dá para ir ao ar para eu colocar assim, mas por conta do tempo, tem gente que manda áudio lá de 2 minutos, 3, tem gente que manda áudio de 5 minutos. Como é Nossa, que eu vou jogar? Eu falei, como é que eu vou jogar um áudio de 2 minutos no ar? Como é que eu vou. Não tem como, né? Explodindo assim, eu posso jogar áudio de 1 minuto e olhe lá. E olhe lá, porque o recomendável pela rádio é 20 segundos, né? É 20. Mas aí, dependendo da ocasião, do que eu estou falando, do que eu estou perguntando, colocar um áudio de 1 minuto até vai. Mas tem gente que manda lá de 2, 3, 4, 5. Como é que eu vou jogar um áudio desse? Se eu jogar um áudio desse de 5 minutos, acabou. Não tem mais como eu jogar áudio de outras pessoas. Então, eu tenho que jogar o máximo de áudio que eu tento jogar, eu vou jogando o máximo que dá. Mas não tenha dúvida, é complicado, é muitos áudios. agora eu quero também aqui comentar aqui que você pegou uma lista aí de desafios ao chegar à melodia. E um deles foi ocupar o horário do saudoso, né, César de Andrade com Z. Fala um pouquinho como Olha, foi essa missão e também o contato que você teve com ele também, que eu vou te acredito que é uma falar. escola, né? Uma É, enciclopédia, né? com certeza. Vou te falar assim, foi um mega desafio, né? Assim, quando eu cheguei na Melodia para fazer a madrugada, como eu disse para você, já foi um desafio, né? Como eu falei para você, eu tinha duas opções, né? Ó, pela escolha que eu fiz desse estilo de fazer de madrugada, eu pensei, meu irmão, tenho duas opções. Ou eu vou ser, digamos, bem recebido, eu vou para as cabeças, ou eu vou me dar muito mal, vou ser rejeitado. Acabou. Foi o primeiro desafio. Fui, graças a Deus, deu certo, passou. Depois que o pastor César morreu, a direção me fez esse convite para eu fazer esse horário, né? Aí, meu irmão, já foi um outro desafio. Porque substituir um cara que é a alma da rádio, né? César de Andrade é Um a alma da clássico, melodia, né? um clássico da melodia. Entendeu? Então, quer dizer, porque assim, as vozes da melodia são vozes que são vozes assim marcantes, são vozes marcantes. Por exemplo, Eliel do Carmo, Gustavo de Moraes, Oliveira Júnior. Então, quer dizer, eu cresci ouvindo esses caras. Agora, imagina para minha cabeça, eu, desde criancinha, ouvindo a melodia, ouvindo essas vozes. Aí, passa o tempo, daqui a pouco, estou eu ali, com esses caras, trabalhando com eles.
sendo colega de trabalho deles. Você tem noção? Aí eu falei, caraca. E o pastor César? Eu falei, gente, eu cresci ouvindo esse cara. Aí agora eu vou substituir o cara. Meu Deus. Nossa. Eu falei, cara, eu cresci ouvindo o cara, eu criancinha em casa ouvindo César de Andrade. Com Agora eu Z. vou... Aí, Com Z. aí eu falei, cara, agora eu vou substituir o cara, mano. Que responsa, bicho. E o pastor César, cara, ele era um cara muito humano, sabe? O pastor César era muito mais do que aquilo que ele apresentava no microfone. O pastor César era muito mais. Foi isso que me surpreendeu. O pastor César, quando me viu a primeira vez no corredor da Melodia, eu lembro quando a gente se deu de cara assim, que eu cheguei e ele me viu no corredor, cara, o cara me recebeu como filho, sabe? O cara me abraçou como filho, o cara me recebeu como filho. Ele me tratava como filho dele. E sem falar que era um cara inteligente demais, irmão. Inteligentíssimo. Entendeu? Um cara muito inteligente. É impressionante. Era um coroa muito inteligente. Era um coroa que reclamava de tudo. Ele era insatisfeito com o planeta, com as galáxias. Mas era um cara completamente racional, muito inteligente. E muito acolhedor também. E aí eu lembro das nossas conversas nas madrugadas, né? Que ele chegava uma hora antes, né? Ele sempre chegava uma hora antes. Ele nunca chegava em cima da hora. Sempre chegava, entrava no ar 5 horas, como eu entro. Ele chegava às 4 da manhã. Você tem noção? O cara chegava às 4 da manhã, mano. Chegava às 4 da manhã e a gente ficava conversando ali. Ele chegava pra gente bater papo. E aí a gente ficava batendo papo ali e tal, não sei o quê. E depois que ele morreu, eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou substituir esse cara? Meu irmão, que responsa. A cobrança vai ser gigantesca de todos os lados. Cobrança da direção, que eu tinha que manter Ouvintes o nível, também, né? e além dos ouvintes, né? Então, quer dizer, duas grandes cobranças, né? De um lado e de outro. Falei, caraca. Falei, meu irmão, eu não quero nem saber. Dedicação total. Tá aqui a minha assistente para assuntos aleatórios, tá? Eu tenho 2 assistentes para assuntos aleatórios. A minha assistente aqui de casa, a minha esposa, né? A minha grande assistente para assuntos aleatórios. E a minha assistente lá do Trio Biologia. Tá aqui a minha assistente aqui de casa. Pois Muito é. bom. Aí eu falei, meu irmão, quer saber de uma coisa? Chegou o meu momento. Vou com tudo. Quero nem saber. Agora eu vou colocar a ideia do Sininha. E fui com tudo, irmão. E aí, tô. Poxa, é uma coisa assim, que haja fé para poder também suportar e vencer, né? Porque Sim. imagina, o César de Andrade é o César de Andrade, né? Aquela coisa, César de Andrade com Z, um clássico. Aí de repente chega você lá, aí, com o seu jeito, conquista. É. Isso aí já é uma vitória que é para Deus, né? E para É, todos nós, né? é assim, pro meio, um novato, um desconhecido, um completo desconhecido, né? Pro meio gospel, assim, nessa proporção que é a melodia, porque a melodia, cara, a melodia é um canhão, irmão. Aquele microfone ali é um tiro de canhão. Falou ali, irmão, acabou. O mundo tá te ouvindo, entende? Aquilo é um tiro. Então, você chegar no anonimato, porque essa é a realidade, embora eu já com alguns anos no meio do rádio, mas para este universo da melodia, eu era um total e completo desconhecido. Então, chegar um garoto, porque eu tinha idade para ser, na verdade eu tenho, né, idade para ser neto dele, nem filho, neto dele. Então, chegar um garoto desconhecido para substituir uma sumidade. Meu irmão, né? Imagina. Eu falei, tudo bem, vamos com tudo, vou detonar. E fui. Muito bom. E também já até uma pergunta que eu quero fazer aqui, né? Quando a gente se depara com situações assim, igual, puxa vida, uma pessoa tão querida, papai do céu foi, levou e agora eu tenho que assumir. Tem que ser louco para poder inovar também, no bom sentido?
Olha só, a vida, cara, a gente tem que entender que a vida é um risco. A vida é um risco em tudo que você possa fazer. Até naquilo que você possa imaginar que não é risco, tem risco. E a questão é o seguinte, cara, quem quer ser grande tem que correr riscos. Se tu não quer Verdade. correr riscos, então você vai ter que se contentar com o seu pequenez. Vai ter que se contentar em ser pequenez. Quer ser grande? Então, irmão, entenda que você vai ter que entrar no mar e vai ter que enfrentar os tubarões. Ou então você fica no laguinho com as piabinhas. Ponto. Não tem, não tem conversa. Não, tem um jargão popular que diz assim: não tem mamãe me chora. Não tem outra opção. Você quer aprender a nadar? Quer. Você quer ser um dos melhores? Quer. Você quer tá lá em cima na prateleira? Tem. Então, meu irmão, larga o largo, o laguinho lá, junto com as piabinhas, e vai pro mar. Mas saiba que o mar é imenso, é cansativo, tem muitos perigos e só tem tubarões. E aí, o que você quer para sua vida? Então, você que está me acompanhando, serve até para você que está me acompanhando na live. De repente, você vai ter um desafio para sua vida. De repente, você quer tá, é, pensando grande, pensando em coisas grandes e tal. Então, pensa o seguinte: você tem essas duas opções. Não tem a terceira opção. Só tem essas duas opções. Quer ser grande? Então, você tem que sair do laguinho que você está, do meio das piabinhas que você se encontra, e vai para o mar, sabendo que você vai ter coisas fortes e grandes e vai ter tubarões. Uma coisa é uma ventania no lago, outra coisa é uma forte tempestade no mar. Então, para quem quer Verdade. ser grande, mas antes de você ser grande, você está lá em eminência, porque a questão é o seguinte, Thiago, depois que você está no êxito, depois que o teu nome é conhecido, depois que você está lá em grande, aí isso é fácil. Mas até chegar lá, você tem que entender que você tem que enfrentar muitas ondas, imensas ondas. Você tem que enfrentar os tubarões. Então você tem que entender que até você ser grande, você vai ter que enfrentar estas coisas. E o que vai tornar você grande não é os aplausos, não é isso. O que vai tornar você ser grande é você ter a resistência de enfrentar as grandes ondas dos grandes mares, dos grandes tubarões que você vai ter que enfrentar. Então, para uma palavra aqui positiva, quer ser grande, tem que sair do laguinho, largar as piabinhas, enfrentar o mar revolto, enfrentar os tubarões. Aí você vai ser grande. Muito bem. Olha só, e outro programa que caiu no gosto popular foi Tribo Melodia, né? Sim, Fala um pouquinho dessa experiência e como que você identificou que você também era querido pelas crianças também, né? Porque a quantidade de crianças que manda mensagem é um negócio que é fora do comum, né? Não é um impressionante, programa, impressionante. digamos assim, digamos, 100% ali infantil, né? É um programa da família, no caso, né? Mas, na verdade, a questão das crianças no tribo simplesmente foi uma continuidade. Por quê? Porque, não sei, de repente alguém que está me acompanhando aqui nessa live me acompanhava na madrugada. Quem me acompanhava na madrugada sabe que estas crianças da tribo simplesmente são crianças da madrugada que migraram. É tanto que, quando eu fui começar a madrugada, a direção também se surpreendeu, porque o Ibope já dizia que tinha muitas crianças acompanhando a madrugada, talvez por conta da pandemia, a criança também preocupada porque tinha parente internado, a criança também preocupada com a situação que estava em casa, o pai e a mãe desempregados. Então, talvez por isso as crianças estivessem acordadas também durante a madrugada na pandemia. Outra coisa, as escolas não estavam funcionando, então as crianças estavam em casa o tempo integral junto com os pais. Então aquilo ali tudo estava deixando as crianças também ligadas na madrugada. Então o Ibope já estava sinalizando que as crianças estavam ligadas na melodia na madrugada. Quando eu cheguei com aquele jeito ali, papapá, atraindo até a atenção das crianças, e elas participavam em peso na madrugada, quem me acompanha aqui sabe, quem está aqui na live sabe o que eu estou dizendo. Então as crianças participavam também em peso na madrugada. Quando eu fui para o tribo, facilitou ainda mais por questão do horário. E aí elas começaram a participar ali em peso, sem falar que o tribo também, cara, foi um outro desafio para mim. Por quê? Porque eu fui apresentar o tribo no lugar de um
cara que já estava lá apresentando há 8 anos. E é um cara que também fazia sucesso no tribo, que era o Renato Bruno. Na época, o Renato ele era coordenador da rádio e apresentava o tribo. Então, eu fui com essa responsabilidade também de substituir o Renato. O Renato já estava apresentando o tribo há 8 anos. Então, foi mais um desafio que eu tive pela frente de substituir alguém que já estava há 8 anos na frente da rádio, que tinha sido sucesso e que era coordenador da rádio. Então, perceba a minha responsabilidade também. Meu irmão, não tem jeito para tu, cara. Tu tem que ser sucesso. Porque tu está substituindo um cara que é o coordenador da rádio e é um cara que já está há 8 anos aí. E o cara há 8 anos está dando resultado do Ibope. Então, obrigatoriamente, você também tem que, né, tem que dar. Eu falei, meu Deus, mais um desafio. Mas graças a Deus também deu certo. Bom, meu amigo Seninha, eu tenho uma curiosidade para contar para você. Até duas. Uma das vozes ali que rolam no sábado e tal, seu Raul. É. Sabe quem fez? Sei. Você! Rapaz, esse cara aqui fez a voz do Raul e fez a voz do Silvio Santos também, né? Pois é, esse aí é o autor das vozes lá do Raul, do Silvio Santos. Tá aí. Gostei daquela que você fez, como é que é? Lá, 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 lá. Como é que é? Foram várias. O Haroldo. Essa aqui. Tribo Melodia, lá, 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 lá. Muito boa, essa ficou muito boa. A do Raul Gil também, né? É. Ô, Seninha! E boa, perfeita. Falei. Ô, lá. Espere um pouquinho que a tribo volta já. Boa, essa é muito boa, vai. Que o grande Seninha, né, é um dos grandes talentos que comunica com a criançada. Vamos aplaudir a tribo do Seninha. Tio Seninha, que horas são, rapaz? Muito boa. Tanto é isso aí que faz a voz do Raul Gil e do Silvio Santos lá do Tribo Melodia. Ai, meu Deus. Muito boa. Vou te contar uma história. Eu estava para participar do programa da Melodia com a Débora Lira e o Adil Lobo. Locutor por um dia. Locutor por um dia. É. Aí tá, né? Aí o Haroldo viu assim, gostou, né? Porque no dia também eu imitei o Silvio e tal, foi uma festa, aquela coisa toda. Ele, cara, olha, o Seninha tá de férias, mas ele precisa que você tenha essa gravação sua aqui. Gravamos várias vezes ali, tal. Ele até mandou mensagem para mim, o Haroldo. Quem não sabe, o Haroldo é o atual coordenador da Melodia. Ele mandou mensagens para mim e falou assim, Seninha, estou aqui com um cara que participou do Locutor por um Dia, que ele é comediante, ele imita várias vozes, ele imita o Raul Gil, Silvio Santos, e a gente pensou aqui, o Marcelo Silva, né, que é o coordenador da rádio, coordenador não, um dos donos da rádio, né, ele irmão do Fábio Silva. O Marcelo pensou aqui em ele gravar com ele vozes para colocar no tribo. Qual a ideia que tu tem aí, cara? Passa aí. Aí eu fui passando as ideias e você foi gravando lá. Gravou, cara, e foi muito emocionante, cara, porque eu vou dizer uma coisa, a Rádio Melodia, de fato, faz parte da vida de todo mundo, né? Então, para quem trabalha com comunicação e tal, só de estar lá ao vivo com a Débora Lira e o Adil Lobo já foi uma emoção muito grande. A rapaz, quando fala assim, você vai gravar pro Seninha, eu falei, não acredito. Eu só fiz assim, tá bom, vamos fazer. Vamos fazer. E quando eu liguei o rádio, cara, você não tem a noção das mensagens que as pessoas falam, não é possível. É você que gravou aquilo. É você, boa. Muito bom mesmo. Então, assim, eu conheci, não, a gente ficou na dúvida. É você, Thiago, que gravou? Eu falei, pois é, aqui tá o autor. Tá, aqui tá o autor, Thiago Nascimento. Valeu, meu fechamento. Te agradeço, cara, por ter gravado lá e faz total diferença. Teve até gente que mandou mensagens dizendo, poxa, o tribo já era legal, agora com a participação do Silvio, agora com a participação do Raul Gil, ficou melhor ainda, poxa, tá diferente, poxa, muito bom. E isso que é o que chama a atenção também, né? E que modifica também, porque eu acredito que se a pessoa tá triste ali, se ela ligar o rádio, ela vai sentir alegria, sabe? Uma porque é uma mensagem que é positiva, já vem de Deus, e outra porque é o útil e agradável, né? Deus deu essa
capacidade a vocês. Então, eu creio que é um prêmio também diário transmitir essa alegria, né? Ô, Thiago, deixa eu te falar uma coisa, que inclusive eu até falei isso no último tribo, quando alguém falou uma palavra lá que me deu digamos, a ponte, né? Para eu falar a oportunidade. Eu falei, opa, me deu oportunidade para falar. Deixa eu mudar de trilha. Mudei de trilha e comecei a falar. Presta atenção. Eu penso o seguinte, Thiago, e para você que está acompanhando essa live, você faz o que faz, por que que você faz? Você faz o que faz porque tem um objetivo, tem um porquê de você estar fazendo. Qual é a essência da atividade que você está fazendo? No meu caso, eu até falei isso lá, repito, falei lá no rádio, no último sábado, o seguinte, presta atenção. Eu não iria me contentar em sair de casa, em simplesmente ir para a rádio para tocar meia dúzia de músicas, desanunciar as músicas, chamar a break comercial, voltar, abrir mais uma hora, tocar mais meia dúzia de músicas, desanunciar, mandar um alô daqui, um alô dali e mais meia hora de música. Então, quem está acompanhando a rádio, será que está ouvindo só por conta das músicas? Porque pensa bem, a programação, ela toca música 24 horas. Verdade. O ouvinte já sabe até de cor e salteado cada letra de cada música. Na verdade, a introdução da música, o ouvinte já sabe. Opa, é tal música. É tal... Então, o ouvinte, ele não quer só isso. O ouvinte quer mais. E o que eu disse no sábado foi o seguinte, a minha intenção é o seguinte, é quando alguém ligar o rádio, é convidar a pessoa para entrar no rádio, é fazer com que ela faça parte daquilo ali, é fazer com que ela entre no rádio, é que ela mande a mensagem dela, é que ela se ouça no ar, para que ela sinta que ela está ali dentro, que ela está integrada aquilo tudo. A minha sensação e a minha vontade é que ela entre para dentro do rádio também junto comigo. Não é só fazer um programa de rádio, é fazer uma festa no rádio, é fazer com que ela se sinta ali dentro também, que ela comece a viajar junto comigo, entendeu? Viaja comigo, vem comigo, que ela abra a mente e comece a viajar comigo também no que eu estou falando, no que a outra pessoa está falando, interagir, é fazer com que a pessoa se sinta bem ao ouvir aquela proposta. Porque aquilo não é um programa, é uma proposta. E muitas vezes eu falo lá, quando eu ligo esse microfone, não é para apresentar um programa de rádio, mas é para entrar na sua vida. Então a minha ideia é ligar o microfone para que quando ela ligar o rádio, eu entre na vida dela, para que ela sinta que eu estou fazendo parte da vida dela. Que embora não conhecendo pessoalmente, mas que possamos ter uma afinidade, né, através do rádio. Quer um exemplo disso, um resultado disso? É que quando eu vou fazer a Blitz Melodia, aí nos bairros aí do Rio de Janeiro... Acompanho através do Instagram, acompanho. Pois é. Aí quando eu vou fazer a Blitz, quando as pessoas chegam para falar comigo, cara, tu tem que ver como é que elas chegam. Já chegam com intimidade, são pessoas que nunca me viram na vida. Eu também não as vi, nunca vi na vida. Mas quando elas chegam, eu chego com intimidade, Serinha, tal, fala aí e tal. E é impressionante, legal, cara, entendeu? Então a pessoa já chega, fala Serinha, tal, não sei o que. Cara, ó, pra você ter ideia, vou te dar dois exemplos aqui. O último que aconteceu foi em Nova Iguaçu. Eu tô lá falando, o cara passa de carro do outro lado e ele nem saiu de dentro do carro. De dentro do carro meu, ele gritou: Sereia, fecha comigo! E eu fecho contigo. Uma festa, cara. O cara nem desceu do carro. Dali mesmo a gente já fez uma festa. O outro, eu estava indo pro meu carro, eu tinha acabado de chegar em Nova Iguaçu, tava o carro da rádio, e aí eu fui estacionar o meu. Aí eu passei por trás do meu assim para pegar o negócio dentro do meu carro. O cara passa, para no meio da rua, nem desceu do carro também. Eu só ouço uma voz que diz assim: Flávio! Aí eu tô procurando, não consigo encontrar. Daqui a pouco o cara fala assim: fecha comigo! Aí eu fecho contigo. Eu nem vi a pessoa. Só ouviu só a frase. Só ouvi. Outra, essa também foi em Nova Iguaçu. Eu tô lá, foi na Pernambucanas, em frente a Pernambucanas, lá na Via Light. Eu tô ali falando, daqui a pouco um cara grita assim: Serinha! Aí eu olho, aí o cara falou assim: olha só! Ele levantou os guias dele. O cara era do Candomblé. Ele levantou os guias dele e falou assim: ó, eu
eu sou de outra religião, mas eu te escuto lá, cara. Falei, porra, beleza, fecha comigo, fecha comigo. Cara, uma festa. Então, a ideia é essa. É fazer com que você faça parte da vida da pessoa, se você nunca ter visto a pessoa na tua vida, mas ela já te considera amigo, cara. Ela já te considera parente dela. Quando começar o programa é como se você estivesse entrando dentro do programa também, entendeu? Então, não cabe só tocar música. Eu não iria me conformar só em tocar música, cara. Meu irmão, pra mim não rola, não ia dar ficar só tocando música. É mais do que isso, entende? Muito bom. E tocar, né? Emocionar as pessoas, isso que é muito É, bacana, né? é. Enfim, é o resultado que a gente vê aqui, né? Esse sucesso. E agora, para fechar aqui, meu amigo Seninha, eu sempre, quando eu convido alguém aqui para trocar uma ideia, eu pergunto a frase que é para fechar aqui a nossa Sim, live, né? O que é sim. o sucesso para você? Quando você ouve a palavra sucesso, como o Flávio Sena, o Seninha, define? Olha, cara, sucesso é a junção, né? Da sorte com preparo. Da sorte com preparo. Porque assim, você pode ter chances na sua vida. Qualquer pessoa que está acompanhando agora essa live pode receber uma baita oportunidade na sua vida. Mas se você não estiver preparado, você vai perder essa oportunidade. Entendeu? Não adianta, não basta só ter sorte. Você tem que ter preparo também. Vai chegar a oportunidade. Tá, ela chegou. Mas você está pronto para ela? Você está pronto, está Verdade. preparado para ela? Outra coisa, enquanto estou falando, está chegando mensagens aqui no Zap. Então, certamente está saindo barulhinho aí, né? Pois é. Pois é. Então, voltando aqui. Por outro lado, você também tem que ter um preparo, o mínimo que seja, para a oportunidade que vai surgir na sua vida. Voltou. Voltei. Cortou aqui ou não? Voltou, pode continuar. Pois é. Preparo A a Cindy, junção. manda mensagem para a Cindy dizendo aí que eu não posso falar agora. A Cindy. Pois é. Então, aqui, ó. Essa é a junção da sorte com o preparo. Essa combinação aqui que é o sucesso. Porque sem isso, não rola. É claro, o Dinho aqui, ó, da arte vertical, está colocando aqui, ó, Deus coloca pessoas no caminho que vai depender da capacidade. É isso aí. E eu também sempre orei nesse sentido, para que Deus coloque pessoas no meu caminho. E graças a Deus, ao longo de toda a minha vida profissional, foi isso. Desses meus 25 anos de rádio, dessas 14 rádios que eu já passei, você não fez essa pergunta, mas eu estou falando aí, dessas 14 rádios que eu passei, todas elas, cara, todas elas foram pessoas que me indicaram, foram pessoas que me conheceram, pessoas que me ajudaram a chegar. Então, nenhuma rádio dessas 14 que eu entrei, nenhuma delas eu entrei porque eu fui lá, bati a porta e entrei. Não, todas elas são indicação. Conheci pessoas, me indicaram para cá, me indicaram para lá. Por exemplo, fui parar na Melodia, porque quem me levou para lá? Renato, conheci o Renato foi lá e me colocou lá. Então, eu sempre orei nesse sentido também, para que Deus coloque pessoas, para que Deus colocasse pessoas no meu caminho, na minha trajetória, para que me ajudasse, para que me abençoasse. Mas, repito, não adianta só a sorte, tem que ter o preparo. Não adianta só o preparo, tem que ter a sorte. Então, é a junção. Muito bem. Olha, e fecha comigo. Que eu fecho contigo. Para Valeu, meu fechar pequeno aqui, Kevin. agradeço essa galera aqui, ó, que passou aqui, ficou com a gente aqui, né, um Sim. pedacinho, um pedação do começo até o final. Faça um É, agradecimento aí. A voz dele. isso aí. Ó, teve aqui eu não deu tempo, né, gente? Me desculpa aí, gente. Não deu tempo de ler as mensagens aqui. Foram muitas mensagens que foram chegando aqui. O pessoal sempre ressaltando aqui o carinho, né? Você Seninha é pode o ir lendo aí cara, também, Thiago. Eu faço o louvado a seguinte, eu vou lendo Deus. aqui alguns, você lê junto comigo aí para adiantar aqui o processo. Vai lá. Vamos Ó, lá. CR Nega diz o seguinte: você é a secretária de assuntos aleatórios? A minha Tati, não. A secretária de assuntos aleatórios é outra, é lá do tribo, tá? Essa aqui é a minha assistente. Eu tenho duas assistentes. Essa aqui é a minha outra Tem aqui assistente para assuntos aleatórios. o Entendeu? Pois é. Lorival Mendes, né? Ele diz assim: fecha comigo que eu fecho Fecha contigo. contigo, isso aí. Lorival, de Arraial do Cabo, o Caribe brasileiro, tá aí ligado aí, ó. Um Caribe abraço. Brasil. Ela é linda, irmão.
eu acho que ele está falando daquela praia que é considerada o Caribe brasileiro. Eu fui lá nessa praia, acho que é Pontal, se não estou enganado. Que praia linda, realmente lá vale a pena. Serinha, boa noite, rapaz. Eu sempre vou trabalhar ouvindo seu programa. Por vezes sorrindo e até em outros motoristas olhavam para o meu carro sem entender por que eu dirijo sorrindo. Você alegra nossas manhãs. Valeu, meu fechamento. É o Leone Silva, oficial. Valeu, meu fechamento. Obrigado, irmão. Obrigado aí pela moral. Enfim, Pode uma falar. galera de peso aí, né? Então, a todos que passaram aqui, né? Quero agradecer. Olha só. Como assim? Ele fazendo a voz do Silvio. Só um momento, o Thiago, que a minha Oi? assistente para assuntos aleatórios está fazendo uma pergunta aqui, se tem como a gente terminar, a gente finalizar você fazendo a voz do Silvio. Isso, Porque ela, Mas porque ela quer gravar aqui. como Olha lá, ela está quer? trazendo algo ali, está mostrando algo na Peraí, live. ó, momento agora. O que será que tem na O caixa? que será que tem aí? Olha lá, ele está trazendo Momento aqui. Geraldo, O que ele tem aqui? Tá trazendo aqui. momento Geraldo Luiz. Que ele tá Atenção, trazendo. Brasil. Pelo amor de Olha Deus. lá o Silvio, o microfone do Silvio. Eu estou aqui. O microfone do Silvio, cara. A emoção, olha lá, Brasil. Balança, Brasil. Vou Olha aqui, perguntar ó. Brita. Aqui, agora vamos. Muito bom, muito bom. Tira daqui. Agora é para baixar o Silvio agora. Essa é boa. Bem, pessoal, estou aqui com esse jovem rapaz, esse belo comunicador com a sua grandiosa audiência. E o Serinha, oi, coisa é nossa. Aê, a melodia, oi, coisa é nossa. Muito bom, muito bom. Mas quanto vale o show, Brasil? Agora, Aracide Almeida, quanto vale o programa do Serinha? 10 pau! Muito bem, Aracide Almeida. Agora, no show do milhão, agora queremos saber qual é o comunicador que caiu no gosto popular. A opção A, Seninha. Opção B, Seninha. Ou opção C, certa resposta? Seninha. Muito bom, Muito bem. Você está com a sua secretária de Assuntos Aleatórios, número 2, né? Isso. Muito bem, né? Olha só, temos aqui a grande audiência. O pessoal está rindo, é porque está gostando. Se está gostando, estamos improvisando, porque não estava no roteiro. Silvio, fecha comigo, Silvio. Agora, ô Seria, fecha comigo. Que eu fecho contigo. Rodando e girando, oi! Muito bom. Com direito até microfone, hein? Muito bom, cara. Deixa eu fazer um print aqui, ó. Agora eu vou te fazer um pedido. Sim. Desativa aí os comentários, porque eu não consigo aqui. Isso, desativa aí para a gente fazer um print aqui. Vai lá, Silvio. Aí. Pronto. Boa, Silvio. Deixa eu ajustar aqui o meu topete. Né? O Silvio tem. O Silvio tem um microfone, o Silvio tem um Jassa, eu não tenho um Jassa, né? Então, deixa eu ajeitar aqui o meu acho topete. que você está indo no Jossa. No Jassa? O Silvio Santos não tem um Jassa, eu tenho um Jossa. Essa é boa. Vamos fazer o print. Agora. Vamos lá. Quem vai fazer? Hã? Daí? Eu vou fazer o print aqui. Tá, beleza, então. Olha. Eu volto na live e pego. Isso. Oi! 1, 2, 3. Oi? Você pode fazer também para você aí. Você pode fazer uma para você, porque fica melhor a qualidade lá da imagem. Pera aí. Será que eu vou conseguir? Vai conseguir sim. Porque eu tenho que pegar o celular aqui que tá no tripé, né? Pera aí. Aí. Como é que é, Nath? Foi? Mais uma. Pode Vai lá, fechar vai. agora. Pera aí. Pronto. Foi, boa, Silvio. Muito bom. Agora, fala os horários. Os horários, por favor.
Sim, sim. Poxa, obrigado. Ó, E de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da manhã, Manhã 5 às 8 da Melodia. manhã. Isso aí. Muita Exato. música, informação, alegria e bom humor para começar o dia. E no sábado, 3 da tarde, tem o Tribo Melodia. como Muito que o bem. Raul Gil terminaria como que o Raul Gil Não, a minha assistente para sons aleatórios, está perguntando como o Raul Gil terminaria essa live. É Eu como lá o break, né? Lá no break. vou terminar em grande estilo. Obrigado, Senhor! Boa, boa, gostei dessa. Obrigado, Senhor! Obrigado por ter nos dado um programa feliz. Obrigado, Senhor! Obrigado Obrigado, sim. por ter livrado a tristeza de mim. Boa. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Grande Seninha, Muito o bom. showman do rádio brasileiro. Vamos aplaudir a grande audiência. Vamos aplaudir, galera. Ai, meu Deus do céu. Volta os comentários Valeu. aí pro pessoal falar. Cadê? Cadê os comentários lá? Ativado. Pronto. Comentários Ah, o ativados. pessoal falando, você, o show, tá todo mundo Você rindo chama de aqui, se Cacique divertindo. Seninha, isso aí. Ô, Cacique Seninha! Muito bom, muito bom. Ai. Seninha, Oi, gratidão. gratidão a mim, Muito, irmão. muito obrigado. E é um prazer conversar com você. Lembrando que a live vai ficar salva aqui. O pessoal que não fique desesperado. Ah, meu Deus, será? Vai ficar salva aqui bonitinha, vai para o YouTube. Aí, tá tudo no Boa. esquema pro pessoal ver. Valeu, E irmão. olha, eu espero conhecê-lo pessoalmente também, que Aí Deus nos conhecer, você irmão. Vai ser um prazer, um é uma privilégio. grande referência também para mim e para quem sonha fazer comunicação também é uma referência, porque o show de comunicação que você dá, cara, é muito bom. E é um prazer te ouvir, sabia disso? Tanto Bem, aqui na live quanto também diariamente, pois é um grande amigo. tá. Deixa eu te falar uma coisa, cara. É assim, o que eu vou falar não serve só para quem quer entrar no mundo do rádio, quem quer trabalhar em rádio, não. O que eu vou falar serve para tudo na sua vida que você for fazer. Presta atenção. Eu estou, eu estou há 25 anos nessa profissão, já passei por 14 rádios, já passei por muitas situações Sim. e, e algumas dessas situações que eu passei é de ser desacreditado. Presta atenção. Vai ter momento que você vai ser desacreditado. Vai ter momento que vai ter gente que não vai acreditar em você. E vai ter momentos que você vai ouvir palavras de desânimo, coisas para te colocar para baixo. Entende? E você vai ouvir pessoas que vai ter a coragem de falar na sua cara que não acreditam em você. Mas também vai ter muita gente que você vai ouvir por tabela, através de outras pessoas que não acreditam em você. Isso tudo você vai ouvir. Talvez você já até ouviu. Então, talvez eu estou falando para quem já ouviu e para quem ainda vai ouvir. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: tenha muito bem definido na sua mente o que você quer para a sua vida. Defina muito Verdade. bem. Resolva isso aqui dentro. O que você quer para a sua vida. Uma vez que você resolveu aqui dentro o que você quer para a sua vida, se é isso mesmo que você quer, meu irmão, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para a opinião dos outros, não olha para a crítica e foca no que você quer, busque a excelência, peça a direção de Deus, tenha muita coragem e vá em frente. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Eu estou falando disso tudo porque foi por isso tudo que eu passei. Né? Por isso tudo que eu passei. Eu já ouvi muita gente dizendo que não daria para mim. Teve gente falando que eu não conseguiria, outros não conseguiriam. Eu falei aqui da Costa Verde, não falei que eu trabalhei na Costa Sim. Verde? Pois é. A Costa Verde, antes de eu trabalhar na Costa Verde, 5 anos antes de eu trabalhar na Costa Verde, eu estava trabalhando em uma rádio, e nessa rádio eu falei não sei para quem, que um dia eu iria trabalhar na Costa Verde. Naquele período, a minha realidade do momento estava muito distante da Costa Verde. Costa Verde estava muito além da minha realidade naquele momento. E alguém disse assim para mim, falou assim, cara, desiste. Qualquer uma aqui nessa rádio, ó, qualquer uma nessa rádio aqui, ó, um dia pode entrar lá. Você nunca entrará lá. Nossa. Mas eu não deixei aquela palavra entrar
no meu coração, na minha mente. Resumo da ópera. Passou 5 anos depois. De todo aquele grupo daquela rádio, o único que entrou naquela rádio e trabalhou foi eu. O único que entrou e foi... Primeiro eu entrei como voz padrão. Para quem não entende o linguajar do rádio, voz padrão é aquela voz oficial que faz as vinhetas da rádio, né? Toda rádio tem uma voz oficial. Eu entrei como voz oficial da rádio. Depois de voz padrão, eu passei a ser locutor da rádio. Só para entrar para ser voz padrão é muito difícil, porque tem que ser uma voz que marca. E não é fácil você se tornar essa voz que marca. Não é fácil você ser locutor de voz padrão de uma rádio. É muito difícil. Entrar como locutor é fácil. Agora, entrar como locutor de voz padrão é difícil, porque tem que ser aquela voz marcante. E é difícil você entrar. Aí eu entrei como voz padrão, depois eu entrei como locutor. Então, eu não me desanimei, entrei. E eu estou te dando só um exemplo de muitas coisas negativas que eu escutei. Ah, não dá para você, esquece, não sei o quê, não vai dar para você. E eu fui muito além do que muitos imaginavam. Eu fui muito além do que muitos imaginavam. Entende? Então, para você que está me ouvindo agora, não desanima não. Calma. Insista, persista, não desista. Procure melhorar, procure evoluir. Não se contente com este lago que você está... Eu insisto nessa frase. Não se contente com esse lago. Não se contente com a opinião dessas piabinhas, porque isso aí é só a opinião de piaba, é só a opinião de sardinhas. Você tem todo um mar ali te esperando, um mar de possibilidades. Você tem um mar de chances ali te aguardando, mas saiba que nesse mar vai ter tempestade forte pra caramba. Você vai encontrar muitos tubarões, mas eu digo para você, se você conseguir vencer o mar bravio, se você tiver persistência, se você tiver estrutura, se você souber que você quer, irmão, aquilo ali vai ser fácil. Tu vai passar pelas ondas, tu vai enfrentar de frente os tubarões e você vai conseguir o que você quer. É só não parar e acreditar em Deus. Muito bem. Sempre força, foco, fé e acreditar, né? É isso aí. Tem gente mandando beijo aqui, a minha assistente para assuntos aleatórios está dizendo aqui. Tem gente me mandando beijo aqui. E quem é? Para quem é? Quem é? Quem está falando aí? Quem que mandou beijo para você? Quem? Fala aí, Tati. Eu estou lendo. Ah, fala aí. Ó, o Dinho da Arte Vertical está dizendo aqui, ó, leva ele para te conhecer lá no rapel. Isso aí, você está convidado, cara, para fazer um rapel com a gente lá na Arte Vertical. Vai lá, irmão, vai lá. Aventuras, vamos nessa. Isso, vai lá, irmão, fazer um rapelzinho com a gente. Vai lá, irmão. Você é aguardado aqui, ó. Tá aqui a Arte Vertical aqui convidando você, cara. CRC Vamos lá. Negra. Como é que é? CRC Negra. CRC Negra. Beijo Negra. Nega. Beijo para a secretária de Assuntos Aleatórios. Isso, ó. Beijo, muito obrigado pelo carinho. Muita Valeu, gente com a gente hoje, né? É. Pessoal participando aí. Um abraço a todos. Denise Rosa, mandando beijo também. Um abraço aí. também para Denise. Denise está por aqui, né? Beijos, Tati, né? Escreveu aqui. Tati. Enfim, a Tatiana manda um oi para Tati. Manda um beijo, né? A minha Tati, a minha assistente para assuntos aleatórios, minha assistente para a vida. Olha, eu vou finalizar aqui. A Tatiana mandando, olha, de a Tati mandando um beijo para Tati. Tayana? Eu pensei que era Tati. É Tayana. Tayana Alves. Isso. 963. Valeu. Beijo para todo mundo. Parece até número de rádio. 963. Muito bom. Galera aqui, ó, da Rio das Ostras também, na live também, Rio né? das Ostras. Edmo Andrade Oficial. Edmo Andrade Oficial. Isso aí. Valeu, Edmo. Obrigado, meu fechamento. Bom, Seninha, eu vou finalizar aqui somente uma palavra que eu tenho a dizer que significa tudo o que está acontecendo aqui. Gratidão. Pô, cara, eu que te agradeço, irmão. Você está me concedendo a oportunidade de papear com você e, ao mesmo tempo, de falar coisas da minha vida e a oportunidade que você está me concedendo de levar uma palavra positiva para várias pessoas, né? Porque nesse momento que eu estou falando, eu não estou falando só para você. Tem muita gente me acompanhando aqui, cara, e eu não sei o estado emocional dela, eu não sei o estado psicológico dela, eu não sei o que ela está passando na vida dela, na casa dela, na vida profissional, na igreja, eu não sei nada.
Então, nesse momento que a gente está batendo papo, cara, a gente não tem ideia do que as pessoas estão enfrentando agora. Então, a gente está tendo a oportunidade de levar uma palavra positiva para elas, entende? Bom, e a cada um que passou por aqui, a gente agradece, né, por tirar esse tempinho de ver a gente ouvir também, né, as histórias com o Seninha, que são fabulosas. A gente precisa disso, né, de E tem muito inspiração, mais, né, cara. para poder Ao longo de seguir em 25 anos, frente. cara, é muita história, irmão, para contar. Isso Coisas só foi só boas, ó, coisas 1%, boas, né, coisas não tão do que boas, muita coisas coisa aconteceu. engraçadas, coisas nada engraçadas. Dinho tá perguntando onde o Thiago é. O Dinho, da Arte Vertical, tá te Sim. perguntando de onde você é, cara. Ah, eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Duque de Caxias, de Duque de las Caixas. Tem um ouvinte lá que sempre fala aí, Serinha, tô aqui em Duque de las Caixas. Caxias Ó, City. Caxias City. O Edmo tá dizendo que é locutor também, cara. Ó, o Edmo tá falando que é locutor, ó, locutor de Rio das Ostras. Edmo, tem gente que me pergunta assim, Seninha, qual é o caminho mais curto para eu entrar no meio do rádio e tal? Eu falei, cara, olha só, o caminho mais curto é entrar em rádios que não sejam na capital. É muito mais fácil, porque na capital a disputa é acirradíssima, meu irmão. É leão matando leão, meu irmão. É leão engolindo leão, é tubarão. Então, dizer, as chances assim são muito mais poucas do que em cidades, né, próximas à capital ou fora mesmo da capital, no caso Rio das Ostras, região dos lagos, né? Então, é um caminho mais curto para você entrar no meio do rádio. Muito bem, então. Alguma mensagem aí que você queira encerrar aqui para fechar a nossa live? Pois é, a mensagem é essa, que a galera não desista no meio das palavras negativas e palavras de desânimo. Porque o que tem de gente para desanimar você, para animar são poucas, tá? Para Verdade. acreditar em você são poucas, mas para desacreditar, assim, é impressionante como o ser humano ele tem uma facilidade para reprovar o outro, né? Para aprovar é uma luta, mas para reprovar você é muito fácil, né? Muito, muito simples. Ó, o Edmo está dizendo assim, olha só, para fechar aqui em Rio das Ostras está faltando locutor. Caramba, olha aí. Então, ó, olha a chance aí, galera. Rio das Ostras é o caminho aí. Meu irmão, obrigado pela live, obrigado pela Gratidão oportunidade, tá? Do total. fechamento. Olha aí, eu vou deitar um pouquinho, porque daqui a pouco você deita também e vai estar acordando a gente. Levanto, ó. 3 da manhã já, né? Ou seja, pagadores de boletos, né? Isso aí. Bom dia, pagadores de boletos do meu! Valeu, irmão. Fecha comigo. Que eu fecho contigo. Valeu, irmão. Tchau. Valeu, Seninha, muita gratidão. Tchau, Deus te abençoe galera. sempre. Valeu, obrigado por Obrigado estarem a aqui todos nessa que live, hein? passaram aqui. Valeu, Que cada um valeu, possa galera. ser abençoado por Deus e Ó, continue com a gente. Isso é até daqui a pouquinho, 5 da manhã, hein, galera? Bora. Daqui a pouco todo mundo ligado, hein? Aí, valeu.